Olá, meus queridos do signo de Virgem. Eu espero que vocês estejam muito bem. Virgem, vamos realizar hoje então mais uma tiragem. Hoje nós vamos conversar sobre 3 temas da sua vida. Então fiquem até o final do vídeo, porque os seus recados eles podem estar em partes. Pode ser que uma delas faça sentido. O que não fizer sentido, solta para o universo, não absorva, porque pode fazer sentido em um outro momento seu, como também vai fazer sentido para outras pessoas. Virgem, a leitura ela é atemporal, então pode falar de passado, presente, futuro, não respectivamente, então adapte aí para o seu momento. Faça uma consulta particular para a gente conversar apenas sobre a sua energia e também assistam os outros signos fortes no seu mapa astral para complementar aí os seus recados, Virgem. Não esquece depois de deixar o seu feedback. E é isto. O que temos hoje para os virginianos? Começando com o oráculo dos animais. Virgem, temos a carta do esquilo, temos a carta do corvo e temos a carta da abelha. Virgem, você vai receber uma mensagem, nem que seja uma mensagem espiritual, tá? Essa própria tiragem pode até servir para você. De todo jeito, é algo onde é esperado, é algo onde se espera, é algo onde você colocou todo um fruto de dedicação, todo um fruto aqui de trabalho, um trabalho muito bonito, inclusive, nem que seja o próprio trabalho da espera, sabe? Não um trabalho direto, um trabalho físico, um trabalho formal, um trabalho material. Independente do que você esteja fazendo nesse momento, Virgem, existe uma entrega da sua parte, existe uma beleza da sua parte em fazer isso, seja lá o que for. E parece que tem algum tipo de mensagem, algum tipo de informação que vem até você para manter os seus ânimos, sabe? Para manter aqui o seu foco, para manter aqui esse trabalho, esse esforço que você vem fazendo também, porque apesar de ser um esforço, ele ainda te traz muita abundância, sabe? É uma questão aqui de prosperidade, de abundância, que é o que fala a carta da abelha. A carta da abelha fala muito de riqueza, mas o que é riqueza para você? Às vezes não só o dinheiro em espécie, mas com outros fatos, com outros acontecimentos, com outros tipos de benefícios na vida, com evoluções, com entendimentos que eu tenho a respeito daquilo que eu estou fazendo nesse momento e de como eu estou me dedicando a minha própria energia também nesse momento. Então, de todo modo, Virgem, tem aqui um certo retorno, uma certa credibilidade, uma certa mensagem, uma certa informação que vem até você, que ela vai servir de reconfirmação. É mais do que uma confirmação, porque aqui, intuitivamente falando, você já sabe que as coisas são assim, que você está fazendo o que é melhor para você, que lá na frente você vai colher os frutos de um bom resultado aqui e de um belíssimo esforço que você vem fazendo. Mas não é só isso que satisfaz Virgem às vezes. A gente precisa de outras confirmações e de outras coisas que validam mais, né, que reafirmam mais. Porque a gente tem essa questão da dispersão às vezes, que é o que fala que é a carta do corvo. A carta do corvo me mostra que todo esse tempo de trabalho, todo esse tempo de espera, todo esse tempo de dedicação, até mesmo o esforço que você faz aqui em manter o seu equilíbrio em todas as áreas da sua vida, ele não está servindo para você prosperar e para você ter muitos frutos aí lá na frente, mas está servindo também para você colocar alguns pingos nos is aí em relação ao seu próprio passado. Gabi, eu já não tenho mais nada para resolver no meu passado, não tenho mais nenhuma questão pendente, tudo que aconteceu eu consegui muito bem ressignificar. Mas aqui, Virgem, a carta do corvo, ele não traz só aquela questão da ressignificação, da superação, do ajustar ou de simplesmente colocar os pingos nos is. A carta do corvo às vezes nos mostra que algumas situações do passado, mesmo que a gente ressignificou, mas pode ser que alguma delas nos traumatizou. E mesmo que eu curei aquela ferida, e mesmo que aquela coisa ela foi cicatrizada, eu preciso entender do porquê que teve que ter uma cicatriz,
do porquê que eu tive que reaprender certas coisas e por que que eu optei por esse caminho de ter que superar ou ressignificar certas coisas, que dependendo de alguns fatos e de alguns contextos, não se trata de superar, mas simplesmente de soltar o peso da culpa, de soltar a necessidade de que eu tenho que tratar um assunto com o passado, de que eu fiquei com alguma pendência do passado, de que eu estou pagando por algum preço de alguma escolha ruim que eu fiz no passado. Então, quando a gente fala de equilibrar o passado, não é para ir por esse lado de, eu estou pagando algum karma, eu fiz algumas escolhas ruins, eu tomei algumas atitudes desnecessárias também. Não, você fez o que tinha que ser feito naquele momento com a maturidade que você tem. E a maturidade que você tem hoje é justamente para que você compreenda que o você de antes não é o você de agora. Então, equilibrar o passado é muito uma coisa intuitiva mesmo, é uma coisa muito que não é sobre eu ter que revisitar memórias e conversar com as pessoas que eu tive certos atritos ou certos problemas, ou ficar falando a respeito daquelas histórias que se passaram também. É simplesmente quando eu me coloco em concentração daquilo que faz parte da minha essência, daquilo que condiz com os caminhos que eu estou trilhando. Então, é eu tendo a responsabilidade de que certas escolhas não foram por atitudes ou por inconsequências ou por reflexos de pessoas ou coisas erradas que eu fiz ou deixei de fazer, mas por questões do destino, por questões de que se não acontecesse daquela maneira, daquele jeito, naquele tempo, daquela forma, talvez você não aprenderia. Se não aprender, mas que pelo menos evolua de uma forma significativa, que aquilo vira outras chaves mais profundas e intensas em você, aonde você consegue ter a ciência do que de fato faz parte do seu passado, do que de fato faz parte do seu presente, para que depois você pense em algo no futuro e acolher aqui as prosperidades que já estão guardadas e armazenadas para você, Virgem. Aqui me fala que você está tendo um momento assim de muita paciência. Se você não está assim, procure fontes e fórmulas de você se estimular a ficar assim. Porque a carta do esquilo me fala de que vai ter mudanças aqui no seu trabalho, vai ter mudanças na sua rotina, vai ter mudanças na forma de ser e na forma de se fazer. E isso vai reverberar também no seu próprio espiritual. Então vai ter mudanças de energia, onde às vezes parece que eu estou tendo crises, parece que eu estou confuso, parece que eu não sei para onde eu vou, mas é só uma falsa perspectiva, é só um falso sentimento que, se você alimenta muito ele te faz ir lá no passado e te faz puxar memórias que já foram resolvidas, entende? Então não se trata de resolver coisas que ficou no passado. Tudo tem que ficar da maneira que tem que ficar, sem tirar e nem pôr. Então, por isso que talvez você vem pensando e tem essas intenções e energias aí no seu mental ultimamente, de que você tem que resolver várias coisas, de que alguma coisa de errado você fez e que agora você quer fazer diferente. Então é justamente essa consciência que você tem que tomar agora, de que não tem nada errado, de que não tem nada certo. Você está fazendo as coisas da forma e da maneira que tem que ser feito. E equilibrar o passado se trata desse ponto aí de partida, que foi o que a gente conversou no começo, no início, tá? E que renderia aí boas horas de conversa, mas é uma leitura coletiva, então não dá para particularizar aqui cada caso, tá, pessoal? Mas que é um momento aqui, Vigi, em que várias coisas vão acontecer, várias mudanças vão sim, e você precisa estar descansado, você precisa estar equilibrado, a sua cabeça precisa estar bem, o seu emocional, o seu material, o seu espiritual, tudo isso e mais um pouco não tem que estar perfeito, mas e também não tem que estar ruim. Tem que estar bem, tem que estar em paz, tem que estar produtivo. Que a carta do esquilo fala de um período de descanso, onde esse período ele é temporário e outras mudanças começam a acontecer de uma forma talvez lenta, mas é porque vai proliferar de outras formas, vai me trazer bons resultados, vai me trazer alcance de metas que eu estava buscando, vai me trazer outras respostas de outras confirmações também que eu estava esperando, vai me trazer dinheiro, vai me dar
vai me trazer fartura. E por aí vai, entende, Virgem? Então aqui a gente está falando mesmo dessa questão de prosperidade e tudo mais, sabe? Então tem mudanças aí importantes a caminho, mas elas vão começar aos poucos e ela começa a partir da própria condição que você se mantém aqui agora. Em permanecer perseverante, em permanecer em equilíbrio e não deixar que outros assuntos até mesmo que já foram resolvidos, não te abalar nesse momento, entende? Então é sobre isso. Vamos verificar aqui o que mais com o tarô, para a gente poder abrir mais aqui energias, Virgem, para vocês. E aqui nós vamos tentar especificar a parte de vida material mesmo, a parte de trabalho, que está sendo o tema central aí dessa leva de leituras que eu estou realizando, tá? Então, olha, nós temos o Valete de Espadas, que caiu também, não vou lembrar qual outro signo, mas é um arquétipo, é uma energia, é uma carta também que se repetiu aí bastante. Temos a carta do 8 de Ouros. Não estou perdida, porque essas cartas aqui elas não têm números. 8 de Ouros, ok. O que mais temos para Virgem? Aí, Virgem, mais uma vez falando sobre alguma informação que você recebe, mas não é uma informação direta. Então, aqui, Virgem, eu vejo em dois casos, tanto uma informação intuitiva, uma informação espiritual, que ela vem por um viés espiritual, ela vem por algum tipo de sinal para você e que confirma um caminho que você já sabe que está certo, mas que ainda assim você pediu por essa correspondência, sabe? Por essa correção, por essa certeza. Então, é isso que você tem alguma mensagem aqui intuitiva, alguma mensagem espiritual que confirma os caminhos que você está buscando nesse momento e que eles estão super de acordo aí com a sua evolução, com o seu trabalho, com a sua carreira e por aí vai. Uma outra mensagem também pode ser algo que você esteja guardando no setor financeiro, que vai trazer aí equilíbrio, tá? Vai trazer mais ordem aí para o seu momento. Vai despreocupar você de outras coisas também. Não resolve. O 8 de ouros, ele não é aquele tipo de situação que resolve 100%, mas que já é mais do que uma luz no fim do túnel. É algo que eu continuo perseverando e que conforme a minha própria perseverança ali, as coisas elas vão aumentando, as dificuldades elas vão sumindo, as incertezas também elas começam a sumir, tá? O 8 de ouros fala muito sobre isso. E em seguida temos o 9 de paus. Então, olha aí a sequência, né? 8, 9. Não tem como mentir, Virgem. Aqui, Virgem, é como se você tivesse um certo medo em relação ao que está se passando na sua vida material de uma forma geral. E aqui é uma mensagem que ela vai para dois grupos, mesmo para quem não esteja fazendo nada e mesmo para quem está trabalhando aí, está dentro do mercado de trabalho, tá, pessoal? Então, assim, você está com medo, está inseguro em relação a como as coisas estão andando. Porque provavelmente você pode ter perdido aqui um pouco da sua própria produtividade, da sua própria sensatez, da sua própria agilidade, da maneira como que você faz as coisas, mas não por falta de competência ou de habilidade da sua própria parte, não é falta de proeza da sua própria parte. Pelo contrário, aqui me indica que nessa questão, Virgem se sai muito bem, tá? A abelha também fala muito disso, desse perfeccionismo aí que só existe no signo de Virgem, né? Então, assim, Virgem, alguma coisa te deixa instável, te deixa inseguro, alguma coisa que você faz, mas você sabe que poderia estar fazendo melhor, sabe que poderia estar tendo um rendimento melhor, sabe que poderia ter um retorno melhor também, mas não é por falta de esforço da sua própria parte, Virgem. E essa sensação que te causa medo, essa sensação ela te traz uma insegurança, essa sensação ela te traz aquele conceito de que as coisas estão travadas, de que a minha energia está travada, de que eu estou recebendo muito
muito azar e muito ataque, muito bloqueio energético também. Se não for energético, é a nível externo mesmo, de algumas coisas que eu estou tentando resolver, mas hora ou outra estou perdido, estou confuso no meio dessas coisas, então eu fico de mãos atadas, eu tenho que ficar imparcial. Entende, Virgem? É mais ou menos isso que se passa aqui. Você é muito imparcial, mas não porque você quer, mas porque é o que o momento pede mesmo, sabe? Você não poderia estar fazendo mais ou menos aqui numa situação dessa. É como se fosse o que você tem que fazer nesse momento mesmo, entende? Mas que há um ajuste, uma resposta sobre o que você tem que fazer para contornar essa situação. Tem sim, tá? Aqui no fundo a gente ficou com a carta do mundo. Ai, deixa eu tampar aqui. Tem nudez. No fundo aqui a gente ficou com a carta do mundo, que me fala de uma página nova. É uma página aqui que você vai virar. São histórias aqui que estão passando e que você não vai contar elas novamente. Você não vai repetir elas novamente. Principalmente no contexto aqui de carreira, de trabalho. Então, se você está procurando alguma coisa e ainda não sabe o que procurar, não sabe se deve procurar, ainda não achou alguma oportunidade saudável e algo que te desse ânimo e disposição para realmente enfrentar aqui, né, algumas coisas, saiba que vai ter um momento certo para isso, tá? Saiba que você vai sentir que valeu a pena esperar um pouco, reavaliar certas situações, até mesmo me colocar aqui numa postura de defensiva, de ficar em cima do muro. Mesmo que eu sei que eu esteja perdendo tempo aqui em relação a algumas coisas também, mas saiba que tem algo grande, tem algo melhor e algo bem assim diferente no quesito oportunidade, tá? Para você. Então, de certa forma, vale a pena você manter aí a perseverança e as expectativas boas em relação a esse momento aqui na sua parte material, a sua parte de trabalho, independente para o grupo, até mesmo para quem não está trabalhando, que as coisas têm uma tendência a melhorar sim, tá, Virgem? A receber recursos, a ter um retorno, a ter um resultado alcançado, a ter uma meta batida, mas não vai ser algo muito instantâneo, entende? E antes de tudo isso proliferar, é como se você recebesse alguma mensagem intuitiva, alguma informação, algum sinal também, até mesmo espiritual, aonde te faz ter uma sagacidade aqui diferente também a respeito daquilo que você tem que fazer nesse momento, sabe? Te dá uma ideia diferente também em relação a alguma coisa. Te faz ter uma intenção diferente em relação a tudo aquilo de negativo que estava querendo te mostrar. De repente tem muita coisa negativa te rondando aqui, Virgem. E para você não cair nisso e não ficar nessa mesma vibração, nessa mesma frequência, nessas mesmas intenções, então você consegue contornar isso aqui através da sua própria intuição, através da sua própria sabedoria, através da sua própria sagacidade e também de uma resposta que você recebe aqui, tá? De como conduzir aqui essa situação que você passa no momento. Mas é isso, Virgem. Vamos ver aqui o que temos agora para a sua vida afetiva, para a sua vida romântica, para a gente poder finalizar. O que mais temos para Virgem? Temos a Rainha de Paus. Nossa, Virgem, olha isso. Só caiu o naipe de paus. Vou mostrar para vocês. Rainha de Paus. Temos o 9 de paus. De novo o número 9. Duas vezes o número 9, Virgem. Não tem como mentir. E por último temos um 7 de paus. Então, Virgem, aqui na sua vida, no contexto geral, na sua vida amorosa também não está sendo diferente. Você está tendo que ultrapassar aqui muitas barreiras, muitos limites. Você está tendo que enfrentar discórdias e situações bem desagradáveis para você e de confusões que talvez não é causado por você e nem por outra pessoa que você pode estar se envolvendo ou ter se envolvido, mas que espiritualmente, energeticamente falando, tudo sempre gera um desfecho infeliz, gera um cenário
onde me pesa mais, me gera um cenário não só de insatisfação, mas me gera aquela sensação de que eu gastei, de que eu perdi, de que não foi o certo, sabe? Aqui, Virgem, é como se tivesse uma pessoa numa postura assim de. Vou colocar aqui a palavra orgulho, para não ficar redundante e para facilitar aqui a nossa conversa, tá, Virgem? Mas aqui é como se alguém para com você, alguém aí da sua conexão, porque essa mensagem está sendo direcionada para pessoas que estão sim em contextos amorosos. Se é só ficante, se é namorado, se é uma paquera, não importa, tá? É algum tipo de contexto, é algum tipo de nível de relação, é algum tipo de nível de troca, tá? Então, houve uma troca aqui. E essa pessoa, Virgem, pessoal, se não foi uma troca física, pelo menos algum laço sentimental tem com alguém aqui, tá? É bom deixar isso ressaltado e deixar isso claro. Mas o assunto aqui, Virgem, é que essa pessoa ela se encontra numa postura talvez de muito. Eu vou colocar orgulho, sabe? É uma pessoa que, mesmo que você tenha assumido aí algumas obrigações, algumas responsabilidades, assumiu pesos que não era seu, assumiu compromissos que não era para você assumir também, pegou um pouco do peso aqui da outra pessoa, tentou auxiliar e transparecer para essa pessoa também todas as suas verdadeiras intenções, ainda assim parece que essa pessoa fica numa postura de insegurança, sabe? É como se ela ainda de fato não estivesse pronta, ela ainda está apegada ou apegada a certos acontecimentos, a certas frustrações que de repente não envolve só vocês dois, mas coisas que acontecem na vida dela de uma maneira geral. Então tem coisas aqui que essa pessoa, Virgem, ela não está conseguindo lidar no momento. Então dar conta disso que vocês têm em conjunto não é a prioridade dela agora. Então, por isso que você fica nessa questão aqui de que eu estou lutando, de que eu tenho que me esforçar muito, e de que eu não estou tendo nada recíproco, e que tudo isso que eu me doei não está sendo compatível também. Por isso que vem toda essa enxurrada de sentimento, de sensação, e que acaba reverberando de outras formas na sua vida também. Porque de fato é uma situação que ela está faltando equilíbrio, está faltando menos orgulho e mais sentimento aqui por parte da outra pessoa. Porque intuitivamente ela sabe também que vocês podem formar aqui uma boa parceria, que tem muito desejo, que mesmo que seja algo momentâneo, é algo muito gostoso e prazeroso a se viver. Mas ainda assim, tem questões a respeito de maturidade mesmo, de responsabilidade, que não cruza muito com o seu próprio estilo de vida no momento, entende, Virgem? Então pode ser isso que esteja te pesando mais nesse momento aqui na vida amorosa, tá? Mas é uma pessoa que te chama muita atenção, né? Que te cativa e que pode ter sim momentos ali bem espontâneos, momentos muito bons, muito agradáveis, mas que você tem que escolher aí as batalhas que você quer viver, Virgem, para você não ter, não se trata de expectativas não cumpridas, mas para você não desperdiçar ali o que você tem de precioso e de bonito também para poder viver, sabe? Que mesmo que talvez seja algo momentâneo, não não é uma obrigação também de ambos os lados, sabe? Mas é isso que eu tenho para vocês. Eu espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu feedback e até